Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogiudice e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Olá, queridos telespectadores, hoje estou aqui substituindo nossa querida Brenda. A Brenda neste dia não pôde comparecer, então eu estarei aqui tentando chegar ao nível dela, né? O quão difícil é essa tarefa de entrevistar e buscar informações e levar informação de qualidade a todos vocês que estão aqui sempre prestigiando o canal dela. Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui com Gabriela Bertelli. Ela é nutricionista materno-infantil especializada em nutrição de pessoas com deficiência e materna, né, Gabi? Isso. Pode se apresentar, se você quiser. Oi, pessoal. Eu sou Gabriela Bertelli, né? Eu formei aqui na UFV, fiz pós-graduação em materno-infantil e desde então comecei a me especializar em autismo, TDAH, síndrome de Down, que são a minha principal abordagem, né, nessa área, mas trabalho com todos os tipos de deficiência, todos os públicos neurodivergentes. E hoje eu foco na terapia alimentar, que é direcionada a pessoas com seletividade alimentar. Ah, maravilhoso, Gabi. A gente percebeu no último simpósio o tanto que você sabe e tem a contribuir sobre isso, né? É um assunto bem abrangente que eu percebo. Muito se fala em nutrição dentro do autismo e tudo mais, mas também dentro da síndrome de Down a gente já via há muitos anos, né, essa necessidade de um nutricionista especializado e a dificuldade de se encontrar esse nutricionista. Hoje você está na cidade de Viçosa, mas você é de Rio Branco, né, Visconde do Rio Branco, não muito distante daqui, meia hora mais ou menos daqui. Então, nesse cenário de interior de Minas Gerais, como você percebe essa falta de qualificação, essa falta de profissionais nessa área? Como você vê assim, esse cenário nesse interior que a gente vive? Não, a falta de profissionais é enorme. Aqui na região mesmo, Viçosa, o Rio Branco, eu acho que deve ter mais 2 nutricionistas na área e todo mundo com a agenda cheia, então tem muito pouca gente e a demanda é muito grande. Quando eu comecei, eu nem pensava que a demanda fosse alta, assim, porque eu não conhecia, né? Na faculdade a gente não tem aula sobre isso, tudo. Eu pesquisei depois que eu saí. Então, quando eu comecei, eu falei, nossa, será que eu vou ter público, né? Uma coisa tão diferente, ninguém aqui na área, e assim, a gente precisa muito. Um dia eu dei uma aula na UFV para uma turma a matéria era de criança e adolescente, né? Eu falei, gente, por favor, especializa nessa área, que a gente precisa muito, a demanda é muito grande, a escassez de profissional é enorme. Sim, o que eu percebo também na área materna é que muitas gestantes buscam por causa de tudo que vão sofrendo durante ali aquele período gestacional, mas que depois elas não dão continuidade a esse acompanhamento que é muito importante, principalmente
quando se inicia ali a introdução alimentar, né? Quando se tem uma criança com uma deficiência mais grave, né, do que autismo, né? Estou falando aqui de uma criança que nasce com paralisia cerebral, né, que é o que mais tem de deficiência ocasionada ou durante o parto ou um pouco após o parto por alguma intercorrência. Você é procurada por essas pessoas também? Porque a gente tem um volume menor, né, de crianças com paralisia cerebral. Sim, eu já trabalhei na APA, então lá eu atendia mais esse público, né? No setor público aparece uma demanda maior. Só que no particular é bem raro, eu acho que eu atendi 1 ou 2 crianças com paralisia cerebral. Acaba que a família entende que vai ser muito difícil, prefere que passe uma sonda, uma dieta líquida e vai mantendo assim, sem buscar outras opções. É bem mais difícil de procurar. Porque a gente vê isso também de forma recorrente, nessas crianças com paralisia cerebral. Quando começam a encarar uma dificuldade alimentar, que ficam muitos dias sem se alimentar, essa família, quando procura atendimento médico, o médico logo de pronto, ele já indica ali o GTT, né? Que é a sonda para essa alimentação interal, né? Sim. Então, algumas famílias recusam isso, mas ali enfrentam também um período que tem que fazer com que a criança se alimente normalmente de novo. Então, isso tudo é muito difícil, né? Esse processo é muito difícil. Muito difícil. E dentro dos hospitais, existem nutricionistas especializados? Especializados é um pouco mais difícil. Geralmente tem gente que faz residência na área, assim, mas é mais geral, né? Nutricionista materno e infantil que fica no hospital. Mas eles têm a capacidade de lidar com essa questão toda. O que acontece é que às vezes a criança fica também um pouco traumatizada, né? Ela ficou tanto tempo se alimentando por sonda, às vezes quando a gente vai fazer essa regressão para comida, retornar, né, para comida, a criança já está acostumada, então ela só quer liquidificada. É como se fosse uma nova introdução, uma né? nova introdução e já com uma seletividade, porque ela está acostumada há tanto tempo a não se alimentar com sólido que para ela é muito difícil. Às vezes gera uma seletividade por isso, né? Ela não está acostumada com textura, então a gente faz um trabalho semelhante ao que a gente faz na seletividade alimentar. Começa a introduzir tudo de novo para essa criança. Sim. Então essa explanação é só para introduzir mais ou menos como é a atuação do nutricionista especializado. Como você falou, essa questão de seletividade, a gente percebe que as famílias, quando vão falar que seu filho tem uma rejeição a determinado alimento, eles já falam logo, meu filho tem seletividade alimentar. E nem sempre é seletividade, né? Sim. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Seletividade, intolerância alimentar, principalmente a gente vê, né, intolerância à lactose. Sim. Então, quando vai falar de intolerância, é intolerância à lactose, não uma intolerância alimentar, né? Explique para nós um pouco sobre esses termos mais utilizados. Sim. Acaba que a gente engloba tudo em seletividade alimentar, né? Falar, meu filho não come isso, então ele é seletivo. E tem realmente, nossa, tem vários nomes para isso. Primeiro, seletividade alimentar é como se fosse uma leve dificuldade. Então, a criança seleciona os alimentos. Ela não come de tudo, faz uma certa seleção, mas ainda come alguma fruta, às vezes alguma carne, um pouquinho de cada grupo alimentar. Na dificuldade, que já é uma coisa mais severa, é quando a criança exclui mesmo algum grupo ou vários grupos. Então, tem criança que só toma leite e come biscoito. Aí ela tem uma dificuldade alimentar, que ela não come fruta, não come legume, não come carne. E aí, no meio disso, tem as intolerâncias e alergias, né? Que tem ao glúten. Acontece muito em crianças com autismo também, ter algum tipo de intolerância ao glúten. A gente tem os celíacos, que realmente não pode comer glúten, às vezes nem chegar perto no ambiente, que já dá coceira na pele. E aí tem a intolerância e a alergia, que são graus diferentes, né, dessa dificuldade com glúten. Que aí a gente tem que tirar os principais, que é o pão, o macarrão, essas coisas que tem a farinha de trigo. E aí tem a lactose, a mesma coisa. Tem a alergia à proteína do leite, que tem muita criança que já nasce, a PLV, né, que a gente fala. Então, ela tem alergia à proteína do leite, tem que ficar com leite de soja ali por um tempo, depois a gente vai reintroduzindo, para que essa criança não fique o resto da vida tendo essa alergia ao leite. E tem a intolerância à lactose, que aí a gente tem já os produtos sem lactose, então acaba sendo bem mais fácil do que a alergia. E a gente consegue ir moldando também, aos poucos a gente vai reintroduzindo essa lactose, a pessoa vai criando mais resistência, às vezes
nasce assim e na vida adulta já consegue consumir o leite. Eu mesma era intolerante à lactose e fazia assim, tirava das coisas que me fazia mais mal, mas alguma coisa eu comia com leite, um bolo, uma coisa assim. E hoje eu quase não tenho mais intolerância à lactose, né? A gente vai fazendo essa introdução do leite. Vai uma introdução paulatina, né? Ela vai bem lenta, Isso. em pequenas coisas, sem que você perceba, até que seu organismo já se acostumou com aquilo. Exatamente. Essa questão de alergia e intolerância, quais são os sinais maiores para você identificar o que é cada uma? Para a gente identificar, e realmente tem que ser o exame bioquímico para a gente ver se você tem a alergia, né? Então você vai pedir um exame de IgE, de IgG, e aí pode ser de vários alimentos, não só o leite. Isso é na alergista? Alergista. Às vezes a nutricionista pode fazer o pedido, aí de acordo com o resultado a gente encaminha ou não. Muitas vezes eu faço esse pedido se eu vejo algum sinal que às vezes é diarreia, distensão abdominal, muitos gases, ou a criança fica muito irritada também, não sabe muito bem o motivo. Pode ser que ela tá tendo algum desconforto. E a coriza? Coriza também é comum? A coriza também pode ser comum. Inclusive, na questão da alergia e na intolerância ao glúten, pode ser uma característica. Então, a gente vê esses sintomas, faz uma associação, vê se ela consome, né? Vê com a família. Se tiver esse indicativo, a gente pede o exame, de acordo com o resultado, encaminha para o alergista ou para um gastro, às vezes é necessário também, porque tem criança que é alérgica ao leite, nunca soube, vem consumindo, tentando sintoma que já afetou muito, às vezes o estômago, o intestino, então a gente tem que encaminhar para o gastro. Refluxo, né? Aí começa tendo ali que tomar medicamento para conter esse refluxo. Às vezes uma diarreia que não para também, então precisa fazer alguma intervenção. Ou constipação. Exato. Porque assim, a gente vai tratar a parte da alimentação, a parte medicamentosa a gente tem que encaminhar para o médico, que às vezes vai ser necessário entrar com alguma medicação para reverter esse quadro. Às vezes a criança consumiu durante tanto tempo que deu uma gastrite, uma úlcera. Eu tenho um paciente que ele deu úlcera, depois ele teve até uma úlcera na língua, de tanto desconforto que ele tinha, queimação, e aí precisou fazer uma intervenção médica mesmo. Eu já peguei o paciente, ele já estava nesse quadro, assim, avançado, né? Porque ele é um seletivo extremo, a única coisa que a criança consome é tapioca e mais nada. E ele ficava muito tempo sem comer, né? Gerava muita azia, dor, e teve essa úlcera por ficar tanto tempo com a barriguinha vazia mesmo. Nossa, e o que eu percebo, assim, Gabi, é que hoje nós temos inúmeros problemas, questões comportamentais dentro do autismo, e essas questões comportamentais são combatidas ali com medicamento, intervenção medicamentosa. E às vezes o que falta ali, ou do pediatra, ou do neurologista que acompanha, ou do psiquiatra, é um encaminhamento ao nutricionista. Exato. Às vezes pela condição ali daquela família, condição financeira daquela família, eles deixam de fazer isso. Mas é importante fazer até para que ele se blinde também, né? A prescrição médica de um medicamento controlado não deve ser a primeira alternativa, é assim que eu percebo. Às vezes nós temos também muitas queixas sobre essa questão comportamental, mas que os pais não levam ao profissional médico, a questão do sono, né? A afetação do sono dessa criança. Então, assim, se a gente que é adulto não consegue dormir, a gente já fica nervoso, imagina uma criança que nunca dorme, né? Tem distúrbio do sono, tem aqueles pesadelos, né? Terror noturno de forma contínua. Então, como você vai conseguir conter uma questão comportamental se você não trata o sono? Exatamente. Então, essas questões também deixam de ser levadas ao profissional e ele fica um tanto perdido. Quando a gente, pelo menos enquanto família, leva ao médico, alguns médicos, que tirou determinado alimento e o comportamento melhorou, o médico não acredita, porque ele não vê correlação entre essas coisas e não há evidência científica sobre isso. Sim. Porque eu acho interessante, né, Gabi? Hoje tudo se fala sobre evidência científica, mas existe ali requisitos para que aquilo seja considerado evidência científica. Sim. Você deve ter atendido tantas pessoas devem responder assim ou assado. A faixa etária dessas pessoas, a condição dessas pessoas. Então é muito difícil você conseguir evidenciar cientificamente essas correlações entre as coisas, mas a gente vê isso no dia a dia, né? Então, como você descreveria hoje esse impacto alimentar na questão cognitiva e comportamental da criança autista? Nossa, é muito grande, é isso que você falou mesmo. Às vezes chega um paciente pra gente que
tem essas questões comportamentais e a família já pensa assim, o remédio a dose deve estar baixa do remédio, ou tem que voltar no médico para trocar, e às vezes é realmente alimentar. Eu estava falando no caso das alergias, né, de glúten, lactose, às vezes a gente até faz uma dieta sem glúten e sem a caseína, que é a proteína do leite, para crianças com autismo, por causa dessas questões comportamentais. Quando a criança tem algum tipo de sintoma e a gente vê que essa retirada é positiva, a gente realmente retira todos esses alimentos. E às vezes uma criança que era muito agitada fica mais calma, porque ela não estava agitada porque ela não estava tomando um medicamento. É porque ela estava sentindo um desconforto tão grande, às vezes não sabia expressar, a gente retirou, ela ficou calma. E o mais comum é não saber expressar. Não saber expressar. Grita o dia todo, chora o dia todo, mas não consegue botar a mão na barriga e mostrar. E às vezes a gente também não consegue compreender. Às vezes a criança está comunicando de alguma forma, mas a gente não consegue compreender. Às vezes ela tem alguma queimação, alguma coisa se nesse encolhe sentido. muito, Exato. né? Uma constipação, a criança que tem muita dificuldade, às vezes, para ir ao banheiro, ou se usa fraldinha, fica incomodado, chora na hora de evacuar. A gente tem que estar atenta a esses sinais. Aí no outro dia a criança está super nervosa. Foi isso, é claro que foi. Será que é a medicação? Então, Pois é. a gente precisa intervir na alimentação. Eu tenho ainda um caso na família que a criança, ela só tinha 2 anos de idade e não se comunicava como as outras crianças. Eu ainda não tinha tido a Elizabeth, que é autista. E aí eu ficava observando aquilo, né? Já atendia muitas crianças dentro do processo judicial e comecei a notar ali alguns sinais nessa criança. Então a criança não se comunicava, não olhava nos olhos, estava sempre chorando, queria colo o tempo inteiro. E observando a forma de alimentação dela, foi aquilo que chamou mais atenção. A mãe só dava leite de soja, aquele ADES, de uva para ela. O dia todo, só isso. Era a única coisa. A única coisa. Quando ela comia, era junto com a mãe. 1 colher, 2 de comida. O resto era só aquele suco, o dia todo, aquele leite, né? O dia todo, todos os dias, por vários anos, até hoje ainda é assim, até hoje. Então nunca levou ela num nutricionista, né? A gente morava no Rio de Janeiro também, era muito difícil, no Rio de Janeiro também é muito difícil você encontrar. Principalmente dentro dos planos de saúde, eles não credenciam, porque não observam ali uma demanda considerável com relação a isso. Então, essa criança não desenvolveu a parte cognitiva dela como deveria também, e acredito eu que seja essa questão de alimentação principalmente. Então, ela não consegue mastigar, porque ela toma muito suco, né? Ela nem aprendeu a mastigar, Não aprendeu. Então, assim, ninguém nunca deu uma cenoura para ela mastigar. Então, o dente começa a parecer fraco, né? Não consegue mastigar, assim, nem um pão, sabe? Sabe quando joga na boca, amassa o pão todo, mas não mastiga, não destroça o pão? Então, essas questões a gente percebe também que são fundamentais dentro de uma família, principalmente, né? Porque muitos reclamam com relação a terapias, fonoaudiologia, né? Que há uma alta demanda, psicologia, mas não observam que pequenas coisas mudariam o cenário da criança. Sim. Então, o que eu queria saber de você é quais são as maiores queixas das famílias que te procuram, no primeiro momento? Em primeiro momento ai, meu filho tá muito magrinho, ou eu não consigo levar ele em algum lugar e ele comer fora de casa. Sempre começa quando outras coisas estão afetando. Nunca chega só por conta da alimentação. Eu acho que ele come pouco. Sempre uma tia minha falou que meu menino é chato demais, tô cansada dela reclamar. Sempre alguma coisa do outro. A família procurar é bem difícil, assim, porque a gente acaba normalizando, né? A criança não come mesmo, é normal. Então, ele passar a vida toda tomando aquele suco é normal. Quando crescer, vai melhorar. E não vai. A verdade é que só piora, né? A gente fala que tem uma fase nos 2 anos, que é quando a criança começa a realmente selecionar esse alimento. Ela começa a ter independência em vários sentidos. Então, ela já tem essa independência alimentar. Se a gente não intervir naquele momento, depois acaba ficando muito mais difícil. Por isso que a gente fala da intervenção precoce, né? Quando a gente pega esse momento ali de autonomia e faz a intervenção, a gente tem um resultado muito grande. Depois disso, a criança já vai selecionando muito e cada vez vai ficando difícil, porque pensa uma criança de 10 anos, ela passar a vida toda tomando esse suco, é o único sabor, a única textura, o único cheiro que ela conhece, tudo diferente disso vai ser aversivo.
Porque tudo é treino, até na nossa vida, né? Quando a gente não sabe dirigir, a primeira vez é muito difícil. Depois que você treinou, você sabe dirigir um carro, qualquer coisa que acontece, você sabe o que fazer ali, pelo menos tem uma noção. Então, com a criança é a mesma coisa, ela não treinou mastigar, não tem como ela saber sem treino. Ela vai fazer a terapia, às vezes vai na fono, pode melhorar muito, mas se ela tivesse treinado a vida toda, às vezes ela nem ia precisar chegar nesse ponto, né? Então, às vezes a gente acaba normalizando muito, não gosto de culpar a família, que a família já tem tanta culpa, né? Já tem tantas... É muita culpa, é culpa o dia inteiro. Tantas questões. A gente fala assim, nossa, a culpa da família é muito ruim, mas assim, eu acho que é mais uma questão de conscientização mesmo. A gente, enquanto profissional, levar isso para a família, façam esse treino, enquanto seu filho não é seletivo, mostrem outras coisas, porque muitas vezes os pais também só consomem ali, um arroz, um feijão, uma carne. Não tem uma salada em casa que é que a criança aprenda a comer. E às vezes por falta de condições financeiras, né? É o que a gente fala, olha, porque seu filho não come alface, ele não vai morrer por causa disso. Porque ele não come uma carne vermelha, ele não vai morrer por causa disso. É claro, seria o ideal se todas as crianças tivessem acesso a todo e qualquer tipo de alimentação. Mas elas não terão, e tá tudo bem também, né? Desde que você faça aquilo que dá para ser feito dentro da sua realidade, né? Se você não consegue ali fazer com que ela coma uma beterraba todos os dias, coloca no feijão um pedaço de beterraba, bate feijão junto com a beterraba e vai dando seu jeito, porque na roça também fazem isso, né? Você não vê nada rebuscado demais nos interiores mesmo, que é o que a gente tem aqui. É um arroz, feijão, couve e uma proteína qualquer ali. E na verdade a alimentação é simples, eu acho que foi passando essa informação de que a alimentação é difícil e as pessoas foram criando cada hora uma coisa, cranberry, não sei o quê. Quinoa. E assim, o arroz, o feijão, a carne. Gergelim. É tão mais simples, às vezes a gente não precisa de elaborar tanto, a gente precisa do básico ali. A criança tem que ter os nutrientes, então tem que ter uma proteína, um carboidrato, fonte de gordura. Se ela consegue aquilo ali e tem as vitaminas, é o suficiente. Às vezes eu falo com os pais, seu filho não vai sair daqui comendo todos os legumes, ele chegou aqui comendo 0. Vamos alinhar essa expectativa também. Se ele comer um de cada cor, que tem um pouquinho de nutriente de cada, ou um legume de uma cor, uma fruta de outra, e a gente conseguir garantir, tá ótimo. Eu às vezes encontro as crianças da igreja, né, de um casal lá, e as crianças estão lá comendo sanduíche com alface, rúcula. Eu olho pra mãe e falo, olha só, hoje não, hein? Hoje não, que eu não tô boa com você. Você elevou o padrão. Eu tô aqui lutando pra fazer a criança comer uma maçã. E você me traz essas crianças comendo rúcula? Não dá pra alcançar isso nunca. E aí o que eu percebo também, Gabi, é que dentro do espectro, né, tudo é justificado nisso, né? Tudo é o espectro, é o espectro. Só que a gente tem que considerar a criança, né? Eu tenho a mais velha que tem o desenvolvimento típico, tem TDAH, tem suas questões também, mas eu percebo coisas que vão se repetindo de acordo com a faixa etária. Entre os 2 a 4 anos, assim, elas têm uma fase que hoje ama uva, amanhã não quer nem ver. E aí os pais começam, como assim? Isso é absurdo, e briga com a criança. Depois de amanhã ela vai querer a uva de novo. A gente não sabe por quê, isso é inexplicável, né? E isso dentro das crianças com deficiência também acontece. Hoje elas querem, amanhã não querem, e tá tudo bem. A gente precisa normalizar também, porque a gente é assim, hoje eu quero comer arroz e feijão, às vezes amanhã eu não aguento mais ver arroz e feijão e tá tudo certo. O que a gente tem que se atentar, né, para identificar alguma dificuldade, alguma seletividade, é a recorrência. A gente fala que 30 dias é um período que a gente já deve ficar alerta. Então, meu filho comia arroz e feijão todo dia, tem 30 dias que ele não come, eu vou procurar ajuda. Mas se ele ficou 7 sem comer, 7 ele comeu e foi comendo outras coisas, que bom que ele tá diversificando. Porque quanto mais variedade, melhor para ele não se tornar uma criança seletiva no futuro. E eu vejo também indicarem muito suplemento alimentar, né? Para quem usa a sonda interal, isso é muito comum, a suplementação. Mas para crianças que se alimentam normalmente de forma independente, essa suplementação, ela é necessária ou só em alguns casos extremos, assim, que você percebe que a suplementação é bem-vinda?
Só em alguns casos. Na verdade, às vezes a gente vai precisar suplementar alguma vitamina em específico que ela está em falta, mas o que eu prefiro sempre fazer quando tem a possibilidade é pedir o exame e verificar a deficiência para suplementar. Porque se a criança não tem nenhuma deficiência de vitamina, de mineral, para que eu vou suplementar? Para ficar em excesso no organismo? Às vezes já é difícil para a criança tomar medicação, então não faz sentido. Prefiro fazer o exame. Se a criança não consegue fazer, tem alguma dificuldade, aí eu vou tentar avaliar mais os sinais clínicos, se eu vejo uma queda de cabelo, alguma questão assim, eu vou tentar identificar. Agora, esses suplementos completos, que é muito comum de passar, aquelas fórmulas que falam, tem vitaminas de A a Z. Uhum. A primeira coisa é que praticamente não tem vitamina, porque é tanta vitamina junto que o nosso organismo não absorve quase nada, fica ali tudo junto, absorve um pouquinho de cada um. A maioria é cheia de açúcar, você vai ler o primeiro ingrediente lá, ou é açúcar, ou é uma maltodestrina, que é um açúcar. Então, você está enchendo sua criança de açúcar, que pode deixar ela mais agitada, se ela tiver TDAH, mais agitada ainda, se ela for hiperativa. Então, eu praticamente não uso. Esse tipo de suplemento eu uso em casos raríssimos, quando a criança está com muito risco de desnutrição. Às vezes a gente ou passa esse suplemento ou ela vai para a sonda e a família não quer. E claro que é muito mais difícil para a criança. Eu entro com esse suplemento para a gente ter um aporte calórico, ganhar um tempinho ali que ela vai ganhar o peso que ela precisa e introduzindo os alimentos, as vitaminas, mas em casos bem raros. Porque, assim, não é um alimento saudável. Eu falo assim, é uma vitamina? Não é. A gente usa em casos necessários, igual em hospital a gente usa muito. Mas é um público muito específico, né? Que geralmente está desnutrindo, está acamado. Não tem muito uma saída, Não né? tem. Uma alternativa ali para eles, né? E aqueles de pacotinho, vitamina C, D, tudo em jujuba ali dentro da farmácia. Aquilo realmente tem esse componente, essa vitamina ali, ou é também puro açúcar? A vitamina tem, né? Para ele colocar no rótulo não pode ser mentira, porque a Anvisa é muito correta com a regulamentação. No Brasil, a gente tem essa sorte de ter uma regulamentação muito bem estabelecida. Às vezes vem produto de fora, né? Esses importados, que às vezes a gente tem algum risco, porque lá não tem essa regulamentação. Não tem. Como aqui. E a Anvisa finge que faz esse controle, mas não faz. É um pouco mais difícil. É mais raso, né? Um controle superficial que ela faz. Mandou para ela ali o descritivo, tá ok, né? Sim, e acaba entrando. E aí, às vezes, a gente tem lá vem escrito vitamina C, bala de goma. Aí tem 5% de vitamina C, 95% é aquele tanto de nome que a gente nem sabe o que que é um monte de aditivo, açúcar, conservante, corante, que é uma questão também, né? Às vezes a gente deixa passar e, na realidade, o corante faz muito mal para as crianças. Essas balinhas coloridas, salgadinho. Alguns têm alergia, não tem? Muitas. Às vezes a criança não percebe, a família, né, não percebe. Porque às vezes é muito sutil, uma coceirinha na pele, uma diarreia. Então acha assim, nesse dia ela comeu uma coisa diferente. Só que aquilo vai se acumulando no organismo. Porque dependendo do organismo, a gente não tem... Não tira esse corante do organismo, né? Tem crianças com autismo que têm dificuldade. Na eliminação. Na eliminação. Então vai acumulando aquele corante ali e vai cada vez tendo uma concentração maior e os efeitos vão sendo maior, né? Se ela teve uma diarreia no primeiro dia, daqui um mês, por exemplo, ela pode ficar 7 dias com diarreia quando ela consumir de novo, porque o corante vai ficando acumulado. E a gente tem bastante estudo já nessa área, igual você tinha falado, né? Já é difícil ter estudo na área, porque tem vários tipos de estudo e a gente vai precisar de entender a metodologia de cada estudo, precisa ter um público certo, né, que é o N, que a gente fala, o número de pessoas. Então é difícil ter estudo na área, mas em relação ao corante a gente já tem bastante estudo falando desse prejuízo. Eu já trouxe até uma apresentação uma vez na APAI só sobre corantes, para alertar a família, porque é muito comum a criança que é seletiva consumir industrializados, né? Às vezes ela não come fruta, legume, mas falou que é ultraprocessada, ela aceita aquele salgadinho, a balinha. Então, o acúmulo de corante vai só aumentando, ela vai tendo mais efeitos e cada vez ela vai ficando mais seletiva, porque se ela já tá cheia ali de questões, ela sente enjoo, sente diarreia, cada vez menos ela tá disposta a consumir esses alimentos, né? Envolve muitas questões, né? Eu, quando vejo uma família dizendo, meu filho não pode comer isso porque tem um corante amarelo, eu fico assim, como chegaram nisso, né?
quantas análises tiveram que fazer para poder separar e identificar? É isso, é por causa desse corante. Gente, eu fico imaginando a luta, assim, quanto tempo mais ou menos leva para você conseguir fechar esse quadro, né? É por causa desse corante. É uns 6 meses, 1 ano. Depende muito de cada casa, assim, tem casos que é muito claro, porque aí a família, eu geralmente peço um diário alimentar, então a família vai registrando tudo que a criança vai comendo e as reações. Então, às vezes, a família, na hora de escrever, ela já percebe, ó, hoje comeu biscoito, reação, amanhã não comeu, não teve. E às vezes é bem rápido. Só que às vezes a criança não tem um sintoma tão claro, assim, às vezes ela não tem uma grande diarreia, só teve um desconforto abdominal, então a família não relata. E aí, às vezes, a gente tem que ficar pedindo exame, fazendo teste clínico. Eu tive um paciente que ele tem uma alergia, assim, grave a corante. A mãe até fala na escola para não compartilhar lanche com o colega, né? Porque se ele consumir, ele realmente passa muito mal. Só que a gente demorou muito tempo, porque como ele tinha muitas alergias, ele tem alergia ao leite, glúten, muitas. Acho que ele tem 96 alimentos que ele tem alergia, que a gente pediu os testes. E assim, com sintoma clínico não era possível identificar, eram tantos sintomas para tantos alimentos que a gente ficava só perdido. Então foi quando pedi o exame de cada alimento, porque isso tem um custo muito alto, né? E aí a gente precisou fazer de todos para identificar aquele tanto de alergias que tinha. E acabou demorando, porque era uma família que não tinha condição, o plano ficava negando. Acabou que ela conseguiu fazer no particular, porque o filho estava passando mal, ela deu o seu jeito. Mas aí a gente demorou bastante tempo até ela ter esse valor disponível também, né? Nossa. Bem, chamaremos o comercial agora para a gente tomar uma água e já voltamos. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Bem, voltamos agora do intervalo. Gabi, eu queria que você me dissesse o que você mais indica que as famílias façam em casa para que eles percebam não só essa questão de intolerância, de alergia e tudo mais, mas que também possam contribuir para que essa criança aceite novos alimentos ali, né, dentro da introdução ali no dia a dia. Sim. Eu, por exemplo, lá em casa são 4 crianças, então sempre que dá, eu levo todas para o mercado, para que elas também aprendam a comprar, né? Que isso é muito importante. Hoje a gente vê que nos rótulos veio essa nova norma que diz que você tem que colocar ali o alerta, né, de açúcar, de gordura saturada e tudo mais. Isso, você percebe que houve ali uma diminuição nesses processados e que há também uma classe, né, uma classe que você possa determinar o grau ali daquilo que faz mais mal e daquilo que faz menos.
né? Porque, por exemplo, a minha filha, todas as vezes que eu levava ela ao mercado, ela não tinha interesse por nada. Ela ia ali assim, ó, dentro do carrinho, nem aí pra nada. Até que um dia ela acordou e tinha uma torcida, logo a torcida. Ela pegou a torcida e queria comer de qualquer jeito. Eu dei, numa alegria, come torcida, nunca quis nada nesse mercado, come. Então, o que eu percebo também é que vão introduzindo esses alimentos que têm muita gordura e muito açúcar por meio do biscoito de maisena e o salpete. Com crianças ali que têm menos de 1 ano até de idade, né? Como você vê isso? Então, são muitas coisas. São muitas perguntas, vamos por partes aqui. Em relação à diminuição desse consumo de ultraprocessados, a nova rotulagem foi ótima. Os estudos estão sendo recentes, né? Porque a nova rotulagem é muito recente também, então a gente está começando a perceber essa diminuição agora. E até às vezes as próprias crianças, quando elas são mais velhas, né, elas conseguem ler ali, ai, alto em açúcar, a tia falou que açúcar não faz bem, eu não vou comer. Eu tenho paciente que fala assim, tia, açúcar dá dor de barriga, né, eu não comi o que tinha o selo lá. Então acaba tendo, sim, essa diminuição. Em relação à criança, né, como que a gente faz em relação à família que oferece esses biscoitos antes de 1 ano? A gente precisa cortar mesmo, não ofertar até os 2 anos. É muito prejudicial para as crianças que ela consuma açúcar, né, de uma forma geral. E às vezes a gente acha que açúcar é só adoçar o suco. Não, açúcar está em várias coisas, inclusive em biscoitos salgados tem também o açúcar. Às vezes em salpete, né, a gente vai ter que ler o rótulo, cada um tem seus ingredientes, mas muitos também têm a adição de açúcar ali. Então a família tem que ficar bem atenta a esses rótulos. Hoje tá mais fácil a gente ler, né? Só pegar ali na lista de ingredientes e ofertar o mínimo possível. E quando a criança é menor de 2 anos, realmente não ofertar, porque isso vai contribuir para uma seletividade alimentar no futuro. Às vezes uma criança que teve uma introdução de alimentos ultraprocessados muito cedo, ela se torna uma criança seletiva, né? Porque o paladar dela já está muito acostumado com aquele doce extremo, porque o industrializado tem um doce muito mais extremo, né? Um salgado muito forte, aqueles salgadinhos cheio de salzinho embaixo, que na verdade não é sal, é o glutamato monossódico, que faz muito mal. Então, quando ela já puder escolher ali 6, 7 anos, ela não vai querer a fruta e o legume, ela vai querer aquilo que dá um prazer quando ela coloca na língua, né? Que é aquele doce que vai direto no cérebro e já causa aquela sensação de prazer. E aí, para as famílias, né, o que elas podem fazer para diminuir a chance de seletividade no futuro, né? Como que elas podem introduzir isso no dia a dia? Você falou do supermercado, é uma ótima opção. Eu sempre peço para os pais levarem os filhos para escolher, principalmente na feira, né? Como que faz para escolher uma banana? Ela tem que estar amarela ou ela tem que estar verde? E ali a criança já vai aprendendo várias outras coisas junto, né? Vai aprendendo a precificar, a essa questão da troca do dinheiro, cor. Então, assim, textura. Vamos escolher aqui os mais molinhos, os mais durinhos. É positivo em vários aspectos, incluindo a alimentação. Então, é uma ótima oportunidade. E, além disso, atividades sensoriais simples. Às vezes a gente pensa que para fazer uma atividade sensorial tem que ter a caixa sensorial, comprar aquele brinquedo sensorial caro. E, às vezes, você pegar um potinho, jogar grãozinho de feijão ali dentro, a criança está tendo um contato sensorial, pisar na grama, no barro, brincar no barro, que hoje em dia as crianças não têm oportunidade. Faz bem, né, Omo? Volta com essa propaganda. Porque se sujar faz bem, a mãe lava. Omo tá com a gente. Tem que voltar. Você lembra? Lá em casa a gente viu. Porque se sujar faz bem. E realmente a casa fica por mato. Deixa o pau cantando. Porque ele tá tendo contato ali. Às vezes uma criança, que às vezes até a família mesmo não quer, né? Sujeira, às vezes tem, sei lá, 6 filhos, trabalho, não quer. Aquela sujeira, tá cansado. Mas quem tem 6 filhos já entregou os pontos, amor. Já deixou pra lá. Deixa o pau torar. No sábado, todo mundo se junta e faz a faxina. Exatamente. Não dá pra esquentar, não. Adoece. Adoece. E criança tem que brincar, tem que sujar. Porque se você criar assim, vai comer, vamos guardar aqui a casquinha da banana na hora, ele vai comer, eu vou dar na boca porque ele não pode sujar ao redor. Então ele vai ser uma criança que nunca vai querer encostar em nada. Não vai comer, não vai comer. Na escola, façam uma visita na escola, principalmente na creche.
vão lá, né, no período do almoço, vocês vão ver como é que o chão fica. E essas crianças vão evoluindo e ao ponto que não cai mais. Não vai sujar mais. Agora, falando em escola, Gabi, eu lembro de uma coisa assim, que eu ficava assim, em outro mundo. Cantina de escola. O que mais tinha na cantina era salgadinho, né? Salgadinho que eu falo é aquele salgadinho gula, né? Fandangos e tudo mais. E salgado, mousse disso, mousse daqui, refrigerante dentro da escola. Não tem nenhuma legislação, não, porque hoje tudo tem lei, né? Não tem nada para impedir isso, Gabi. Assim, não tem nada, nenhum projeto de lei, nada. Ninguém está trabalhando nisso. Na verdade, tem. O problema é a execução, né? Porque lei tem muitas, só que na prática... Até eu tô cansada. Já não tô dando conta. Em questão de escola municipal, estadual, escolas públicas, a gente tem uma regulamentação maior, porque aí tem esse auxílio do governo, né? Que é o PNAE, que é responsável por essa compra de alimento. E aí tem as porcentagens certinhas lá, mas o PNAE exige que a maior parte seja comprada de produtos naturais e de agricultura familiar, que também é para incentivar, acho que 70%, alguma coisa assim. Aí tem uma parte que pode comprar de processados, que é, por exemplo, uma fruta em calda, que ele tem açúcar, mas não é um ultra processado. Um pêssego em calda. Isso. Aí tem essa parte e acho que 10 ou 5% que a escola pode comprar de ultraprocessados. Então, é uma minoria. Para o lanche da escola, então, né, quando é ofertado pelo município, a gente tem essa garantia, porque com esse dinheiro não dá para comprar, a não ser que a escola tenha recursos próprios. Às vezes pode levar merenda de casa, isso aí não tem como negar, né? Então, às vezes a criança leva de casa um ultraprocessado, ou a escola tem o próprio recurso, e aí num dia compra e faz um cachorro quente, acha que tá lindo para as crianças. Então, assim, cheio de ultraprocessado. É o dia do lixo na escola, né? E Gabi, o que me chama a atenção também na escola pública é o horário da refeição. Eles almoçam 10h30, 3h30 estão jantando. Sim. Então, assim, quando a gente vai no nutricionista, é tudo contrário, olha só. Não janta muito cedo nem muito tarde. E quando você vai na escola, 3h30 estão jantando e tem uma nutricionista por trás disso, Gabi. Como é isso? Gera alguma afetação nisso, né? É porque é para aproveitar o horário da criança na escola para garantir que ela tenha a segunda refeição principal dela? Assim, o PNAE foi criado com o intuito de zerar a fome, né? Foi junto com aquela questão do Fome Zero que tinha na época. Então, a obrigação da escola, quando é em tempo integral, é suprir todas as necessidades daquela criança e quando é meio turno, metade dessas necessidades. Então, ela precisa ofertar o arroz com feijão, porque às vezes num lanchinho ali, um leite, um pãozinho, não vai ter todos os nutrientes. Sim. Então, nesse horário que seria o de lanche, oferta o almoço e o jantar para garantir, porque às vezes tem criança que não vai ter esse alimento em casa, né? Sim. Então, o governo precisa garantir que ela esteja nutrida. Sim. Ô, Gabi, a gente está caminhando para o fim e eu queria que você finalizasse para mim com os mitos e verdades, tá? A salsicha é feita de resto mesmo? Assim, né? Não é resto do jeito que a gente pensa. Nossa, uma coisa suja. Rata, unha. Ela é feita de pedaços de carne que não são aproveitados. Então, às vezes, vai fazer ali o peito de frango, tira aquela beiradinha, vai tudo ali. Pra salsicha? Pra salsicha. Então, é pura gordura temperada? Basicamente, são várias carnes, né, adicionadas de gordura, muito sal, muitos aditivos. E o suco? O suco é 100% maçã? Ou é açúcar, água, maçã e outras coisas, corante e aromatizante e tudo mais? Existe suco 100% natural em caixinha? Existe, hoje em dia, né, existe. Alguns têm até uma linha que vem lá grande, 100%, e para ter, realmente tem que ser só suco. E aí, às vezes, tem uma adição de um suco de maçã junto com outro. Então, às vezes, é uva com maçã, porque a maçã é usada para adoçar e não ter açúcar. Existe o suco que é 100% natural. Ele é indicado, né? Mas, claro que a gente tem que dar prioridade para o suco de fruta. Você pega a fruta e bate em casa.
Porque a maioria desses sucos de caixinha não é como o caso do 100%. A maioria é 10% suco, 90% açúcar, né? Sim. E Gabi, aqui pelo menos no interior, a gente tem muito. Quando a criança tá com problema nos ossos, ou é para comer mocotó, ou gelatina. Gelatina traz algum benefício? Assim, de nutrientes, a gelatina não tem grandes... Por açúcar? Basicamente, o que vai deixar ela firme, né? Que é a gelatina em si, às vezes é goma guar que a gente usa, o açúcar e o corante. A gente usa muito em hospitais, coisas desse sentido, mas... Até o hospital tá iludindo a gente, então. Mas não é saudável. Tô cheia de gelatina em casa, vou ter que dar fim nisso, vou trazer pra cá. Gabi, queria te agradecer. Se você quiser dar suas considerações finais, uma dica valiosa que você imagine, fique à vontade. Obrigada a você, Amanda. Foi ótimo estar aqui, gente. Eu adoro falar sobre esse assunto, porque infelizmente a gente tem pouca informação. Então, assim, a maior dica é deixem seus filhos se sujar, deixem ele comer, aproveitar e experienciar o alimento. Nem sempre ele vai comer, mas deixa ali o pratinho para ele brincar, passar a banana no chão, na cara. Deixe seu filho ter contato com as texturas para a gente diminuir a chance de seletividade alimentar. Patrocínio Omo, porque se sujar faz bem. Muito obrigada. Tchau. Tchau.